8. Opa, já está no ar. Já. Beleza, aí nós temos aí em torno de 50 minutos, ok, Marquinhos? Isso mesmo. Uhum. Então, olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente está com um novo programa conversando com o professor João Monteiro e hoje nós temos um convidado mais que especial, né? Que é o Marcos José de Abreu, né? Que é agrônomo, engenheiro agrônomo, aí fez mestrado em agroecologia, se eu não me engano, né? O Marquito vai falar mais dele. Qual é o objetivo da nossa conversa hoje? É trazer um debate mais que necessário, que é a produção de alimentos versus a forma de produção. E como que isso pode se entrelaçar, né, ou pode atravessar dentro das políticas públicas, ou dentro das ações políticas, sejam municipais, sejam estaduais e sejam nacionais. É um debate pertinente, mas como que ele funciona dentro da política, dentro das ações da política? No caso, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, como que pode puxar esse debate? E para isso nós temos o Marquito, que tem uma experiência aí de Câmara de Vereadores, aí, uma experiência legislativa dentro dessa pertinência. Então, Marquito, te apresento, fica à vontade, uma conversa bem informal aqui. Legal, professor João Monteiro, uma alegria estar aqui contigo no teu canal, participando desse espaço de debate, né? Então, vou me apresentar muito rapidamente. Eu sou natural aqui de Florianópolis, né? Sou engenheiro agrônomo e mestre em agroecossistemas, como o senhor falou. Trabalhei como engenheiro agrônomo, como profissional no CEPAGRO por 10 anos. E antes disso, eu fui estagiário, bolsista ali por mais 4 anos de atuação. E estou aqui no segundo mandato como vereador aqui da cidade de Florianópolis, né? E a gente desenvolve um mandato agroecológico aqui, né? A gente colocou a agroecologia como tema prioritário ou central da nossa atuação na Câmara Municipal, né? Então, acho que isso é importante destacar. Eu me defino como agroecologista, obviamente, né? E tenho isso na prática, assim, no cotidiano também, na própria construção da minha casa, no tratamento do saneamento da minha casa, a busca por essa alimentação sempre buscando a questão da agroecologia, né? Então, acho que a agroecologia é um caminho, ela é bem complexa, a agroecologia, né? Às vezes a gente quer reduzir ela somente como técnica de cultivo, de produção, mas ela também é muito mais ampla, ela questiona a sociedade, ela questiona como a gente está organizado atualmente, né? Mas eu acho que a gente vem aqui para debater esses pontos, né? Também acho que é legal trazer, professor João, como que a agroecologia também está em todos os campos, assim, hoje, por exemplo, como que é trazer a agroecologia para o meio político, né? Como é que isso se dá, assim, né? Ou mesmo para a gestão pública, para a administração, né? Trazer isso, acho que a gente pode conversar hoje bastante sobre essas coisas. Então, Marquito, né, eu não sou agrônomo, mas a minha área é economia, mas desde muito tempo eu venho discutindo que um dos grandes desafios da humanidade, a gente sabe que é produzir alimentos. Uhum. Na verdade, produzir alimentos não é produzir alimentos, é a qualidade do que se produz, é a forma que se produz e de que forma esses alimentos podem chegar à mesa de todos. Esse é o grande desafio da humanidade. Não é as tecnologias estão aí, elas não solucionam, não é a produção. A nossa querida Ana Primavera já dizia, né, que a terra sadia, alimento sadio, homem sadio, né? E parte da nossa saúde das pessoas, passa pelaquilo que elas consomem. E a produção de alimentos, então, entra num debate necessário, por isso que eu coloquei ali um pequeno... que a agroecologia é um debate necessário, ela se faz necessária, né? Assim como a produção orgânica, que é né? Eu gostaria depois que tu diferenciasse a agroecologia, o meu produto, a minha produção é agroecológica, mas não é orgânica, a minha produção pode ser orgânica, mas não pode ser agroecológica. Se existe essa diferença, Marcos. Dá para diferenciar a agroecologia da produção orgânica? Então, uma resposta bem direta é que hoje, para a legislação nacional brasileira, a agroecologia e a produção orgânica estão no mesmo marco legal. Tanto é que a lei
É a Lei da Agroecologia e Produção Orgânica. Depois da lei vem uma instrução normativa que regulamenta o que pode e o que não pode ser usado para essa agroecologia e produção orgânica, né? Certo. Porém, do ponto de vista científico acadêmico, ela tem diferenciações, né? A agroecologia, ela para além do sistema de produção, sem uso de agrotóxicos, sem uso de adubação química sintética, ela também cuida da parte social, né? Então ela também observa as relações sociais estabelecidas de trabalho, as relações sociais estabelecidas ali na família. Ela também observa como é que é a relação econômica de comercialização dessa produção, né? Ela também avança sobre como é que é a participação dessas pessoas que produzem na sua vida comunitária e coletiva, né? Então, essa visão mais ampla da produção sem agrotóxicos, sem veneno, mas com uma conduta também ética com o planeta e com as pessoas, também é uma consideração que a agroecologia traz, né? Para além também de questionar o modelo de produção convencional e estabelecer uma outra perspectiva para a prática da agricultura, né? Então, a agroecologia é muito mais ampla nas suas relações, né, do que somente o sistema produtivo para o conceito mais acadêmico, científico, conceitual, né? Porém, para a legislação brasileira, volto a dizer, agroecologia e produção orgânica, elas não têm diferenciação. A lei é de agroecologia e produção orgânica, né? E aí a pergunta agora, porque o nosso tempo, né, o nosso espaço aqui, nós temos em torno de 40 minutos, a pergunta é essa: como é que está, tu como vereador, né, a gente conhece a tua trajetória como vereador, 2 mandatos de vereador de um partido de esquerda numa cidade como Florianópolis é uma proeza, né, é uma grande vitória, mas como que está o debate hoje da agroecologia em Florianópolis, numa perspectiva municipal? Depois nós podemos falar numa perspectiva estadual, mas numa perspectiva municipal. Como é que está o debate da agroecologia em Florianópolis? Então, legal. Eu acho que essa questão, assim, né? Primeiro dizer que a gente sempre defendeu a agroecologia prioritariamente e como a principal bandeira, assim, do mandato desde a primeira eleição, lá em 2016, né? E fui o segundo mais votado. Em 2020 fui o mais votado da cidade, né? Então, dizer que defender essa bandeira é, sim, sinônimo de sucesso eleitoral. Então, não é um problema. Agora tem que defender essa bandeira organicamente, né? Tem que trazer isso dentro das bases, tem que dialogar com quem pratica, tem que dialogar com quem está produzindo, com quem está comercializando, com quem está tentando transformar as realidades, né? Tem que trazer o debate da agroecologia para além da produção de alimentos, né? Então, acho que isso a gente vem fazendo, assim, né? Então, também desmistificar um pouco da agroecologia e dizer, olha, a agroecologia pode estar em vários campos, né? Defender a saúde pública é defender a agroecologia, por exemplo, né? Defender o SUS é defender a agroecologia, né? Defender os serviços de educação básica, defender a saúde, a educação, a assistência social é defender condições para que se desenvolva a agroecologia, né? Então, acho que isso também demonstra a nossa capacidade de entendimento sobre a agroecologia. Então, acho que isso é importante. Agora, trazendo uma resposta assim rápida para o senhor, né, professor João, a gente tem a certeza que a nossa contribuição aqui na cidade tem sido muito grande, né, porque a gente, por exemplo, aprovou uma lei que é a lei da compostagem, que é a agroecologia na veia. Falar, olha, o município de Florianópolis produz 700 toneladas por dia de resíduos sólidos, 40% é resíduo orgânico, e a gente precisa de adubo, precisa de composto para plantar, para fazer jardinagem, para cultivar flores, para recuperar área degradada, para produzir mudas, né? E não faz sentido nenhum o município paga um dinheirão para enterrar lixo, para enterrar dinheiro, paga um dinheirão para comprar terra preta, terra adubada, para fazer os seus trabalhos de jardinagem, embelezamento da cidade, e a gente poderia unir essas duas coisas, né? Então, poderia transformar o resíduo orgânico em composto e deixar de pagar esse dinheirão para o aterro sanitário, que em Florianópolis é 40 milhões de reais por ano, só para enterrar lixo, né?
Isso sem Então, contar o lixo reciclável, né? E só o orgânico é enterrado, tudo né? a gente paga para enterrar lixo, o que é o custo do aterro sanitário, só para enterrar, porque a coleta não está nesse custo, tá? Ah, não está nesse Então, custo. não está nesse custo, João, não está. Então, dizendo que essa lei que proíbe gradativamente o envio dos resíduos sólidos orgânicos para o aterro sanitário é uma lei de quem pensa a agroecologia, que não é só pensar o tratamento do resíduo, mas é transformar esse resíduo em insumo de qualidade para a agricultura ecológica, entende? Então, assim como a gente pensa também sobre isso para o tratamento de esgotamento sanitário, né? Então, resumindo, né, professor João, a gente tem condições, sim, de colocar isso como bandeira prioritária, e eu acho que é isso que a gente precisa, porque eu particularmente acredito que a agroecologia é um modelo de transformação profundo, social, econômico e ambiental, sabe? Então, acho que a gente pode pensar nisso. E é possível também outros mandatos agroecológicos surgirem pelo Brasil, por Santa Catarina, pelas cidades, né? A gente espera que isso aconteça, né? Então, eu estava aqui, né, Marquito, sempre no teu lado aí aparece as pessoas que estão nos assistindo, estão a Uhum. Eliane Reis, lá de Tubarão, né? A Ah, Eliane legal. Reis era da Ecovida, né? Eu acho que é Ecovida, na região de Ah, Lages, sim, Boa a Eliane. Noite. Uhum. Ah, Isso. querida. O Guto Da Lima, Ecoserra. isso, Ecosserra, isso, né? Ecovida, Ecosserra, né? Que era aquela cooperativa lá. A Uhum. Dani, que é uma produtora orgânica aqui em Ibituba, a Dani Andresa tem uma horta, uma das hortas orgânicas certificadas aqui em Ibituba. A Miranda Zapata também, aí do Amo Rosa Compostagem, né? Que faz um trabalho maravilhoso. Quem é da região, faz, se necessário, conhecer o pessoal da Amo Rosa Compostagem, eu já conversei com eles Uhum. um tempo atrás, né? Faz um trabalho. É, a ideia é essa. E aí a pergunta, qual o teu processo, assim, ó, se fosse resumir a história do Marquito em 2 mandatos, um mandato e meio, Sim. qual o projeto que diz assim que teve mais efetividade? Claro que todos os teus projetos a gente conhece, lê os teus projetos, eles são exitosos, mas que um projeto assim que mudou, né, o debate em Florianópolis acerca dessa temática de maneira geral? Uhum. Então, acho que tem algumas coisas que a gente. Primeiro, né? Eu acho que é bom contextualizar. Eu sou um Isso. vereador de oposição dentro da Câmara, são 23 vereadores, e fui oposição no primeiro mandato, sou oposição nesse mandato agora. A gente não tem essa troca de favores e cargos comissionados, de indicação, aquilo. E isso é uma característica do mandato, né? Pela forma que a gente se estabelece aqui dentro da Câmara. É, acredito muito num trabalho que vem das bases, então a gente tem, né, professor João, a gente tem aí uma relação Uhum. muito forte com as organizações, os movimentos, as comunidades, né, as pessoas que estão na prática fazendo, e a gente tem essa forma de ver o mundo que é possível mudar, né, a gente acredita, né, é possível, né, um outro mundo é possível, a gente tem muito movimentado, movido por isso, né. Então, assim, mesmo nessa condição de oposição, de não trocar os favores eleitorais, de garantir uma agenda dialogada com as pessoas, os territórios, os movimentos, a gente consegue passar projetos na Câmara. É impressionante. Eu, inclusive, eu reconheço que fico impressionado com essa capacidade. A gente aprovou agora, semana passada, 2 projetos muito importantes. O primeiro é estabelecendo uma semana de consciência sobre alergias alimentares, né? Que vem também o debate. O segundo é uma lei que apoia e dá apoio legal para as cozinhas comunitárias e cozinhas solidárias, que o pessoal faz comida para ações solidárias aqui na cidade e que estavam sendo perseguidas porque não tinham alvará sanitário, por exemplo, né? Então, nesse sentido, mostra, né? Mas eu posso dizer que as leis de impacto que a gente pode trazer, o que impactou mais, né? Primeiro, acho que impactou a nossa presença aqui na Câmara porque a gente trouxe o tema da agricultura de novo para a estrutura administrativa. Então, assim que a gente chegou lá em 2017, na reforma administrativa, a prefeitura já tinha abandonado há mais de 15 anos o termo agricultura. Era pesca, maricultura, e não tinha mais agricultura na secretaria. A gente restabeleceu a agricultura.
ela importante para o município garantir o convênio com a Epagre e garantir o escritório local da Epagre em Florianópolis, entendendo da importância da agricultura na cidade, né? Então, isso é muito, muito forte, eu acredito, assim, é muito representativo e simbólico, né? O segundo que eu quero dizer é essa lei da compostagem, que é o acúmulo que a cidade tem, os movimentos da compostagem, as ONGs, a universidade, o professor Rick Miller, diversas iniciativas de pequenos empreendedores que iniciaram com essa questão da compostagem, e isso deu sustentação para trazer uma lei que mexeu com a cidade, tanto é, claro que daí tem um jogo político, às vezes não quer dizer que é a lei do vereador Marquito, mas chama das metas da compostagem, as metas cidade de lixo zero e tal, que é importante, não tem o problema do ponto de vista de vaidade em relação a isso, mas ela mexeu com a cidade e tem metas a serem estabelecidas e precisam ser cumpridas, né? Acho que isso é importante. A lei que estabelece retira o atravessador da vida do pescador artesanal, né? Então os restaurantes podem comprar diretamente com o pescador artesanal hoje o pescado, né? Isso é muito importante para a nossa atividade econômica e para a vida e para a manutenção de uma cultura de pesca, né? Que nós temos aqui no nosso litoral e que é tão importante porque são homens e mulheres ligados ao mar, ligados ao clima, ao tempo, à natureza, né? Então, a gente tem reconhece muito na pesca artesanal uma importância cultural também, né? E da relação com a natureza, inclusive, né? Sem Então, contar, né, Marquinhos? Tem dado repercussão, né? Pode falar, professor. Sem contar que a ilha de Florianópolis é um complexo, né, pelo que eu olho assim, importante na produção de alimentos no mar. Né? Tem mangues, tem ali a maricultura, mas aqueles mangues de Florianópolis, que a gente sabe que vem sofrendo diversas agressões. Florianópolis não tem um tratamento eficiente de resíduos, né? Sabe que não é uma cidade que trata o seu esgoto. Inclusive, isso é um problema. Né? A praia lá, que eu lembro qual era o nome da praia lá, que tinha um riacho lá que desaguava no mar, que a praia foi interditada, eu acho que era... No Riozinho, no Campeche? Isso. Não, mas era no norte da ilha, lembra aí que foi feito... lá em Canas Vieiras, sim, isso. Claro. A estação de tratamento, não é de tratamento, como é aquela estação da Casan que derramou resíduos na Lagoa da Conceição. Ou seja, é claro que esse debate sobre a ecologia é importante em todo estado, mas dentro de uma ilha, num complexo, a ilha é um ambiente complexo, né, é um ecossistema, cheguei da palavra ecossistema, complexo, com certeza. O Marcelo Tavares, né, que trabalha na Unisul, na Anima Unisul, que é professor, está dando aí boa noite, também Marquito, a Fátima Rocha também, boa noite. Falando com o Marcelo, Marquito, o Marcelo e a Marinês, não sei dizer o nome dela, ela é lá de Urubici, ela é secretária lá no... que legal. Já fizemos um debate aqui sobre agroturismo e desenvolvimento, né? Não tem como falar de agroturismo sem falar de agroecologia, sem falar de produção orgânica. Porque se tu fala em agroturismo, tu quer levar o indivíduo para conhecer Não, até, professor João, a gente acabou de protocolar, fazem poucos dias, uma política municipal de turismo de base comunitária aqui em Florianópolis. A gente construiu essa lei quase 2 anos, assim, reunindo, conversando com todo mundo, sabe? Para até sair um projeto específico. Então, esse também é um jeito de fazer, né? Que é conversar com todo mundo ligado à área, ao setor, e aí, a partir dali, a gente tornar uma iniciativa legislativa, né? E outra coisa, se os nossos ouvintes aí que vão estar ouvindo o nosso canal quiserem conhecer mais, estou te perguntando agora, que eu quero botar aqui no banner, até para as pessoas acessarem, onde é que eles poderiam acessar? Tem principalmente o Instagram, né? Eu vou escrever aqui para ti no chat privado aqui, que é o @Marquito Vereamor, né? E também o site, né? Que é o Marquito Agroecologia. Colocando aqui para ti também. Isso, então, que eu vou colocar aqui no nosso banner, Marquito, só para o pessoal... Enquanto pode ir falando, Marquito, que tu... eu acho que contigo, né? Acho que é importante, assim, a gente dizer também, nesse espaço aqui, né, que tem as pessoas acompanhando, que, assim, é uma
é uma necessidade, né, esse tipo de iniciativa nos espaços políticos institucionais, né, uma necessidade porque a gente precisa dessa visão agroecológica, essa visão sistêmica, essa visão que nós temos assim de que as coisas estão interconectadas, né, para dentro da política, sabe? A política tem sido um espaço de tão estéreo assim do ponto de vista do debate das ideias, da construção, né, de transformar em política pública. A gente está muito mais hoje disputando, né, ideias do que realmente a vida cotidiana, né? A gente vê aí o povo aí cada vez mais a situação fica difícil do ponto de vista de trabalho, emprego e renda, do ponto de vista de acesso à alimentação, acesso à moradia, né? Acesso à comida de qualidade, à comida de verdade, né? Então, ter mandatos assim, ele é essencial. E a gente precisa ter uma condição democrática que as nossas diferenças ideológicas, as nossas diferenças de ideias, elas não podem, vamos dizer assim, paralisar o processo democrático de construção de políticas públicas, sabe? E é o que a gente está vendo acontecer e isso tem um prejuízo enorme, né? Então, acho importante destacar isso aqui para a gente, né? Mas a gente também tem um sucesso, assim, que o senhor perguntou para mim, pô, mas como é que essa agroecologia ganhou espaço dentro da política e tal, como é que isso, né? Como é que é ter um mandato, né? Acho que tem uma questão, assim, essencial, né, nessa nossa construção, que trazer, né, essa visão mais sistêmica sobre as questões ambientais mesmo, né? Não ficar restrito. Então, poxa, que é coisa mais prática do que reciclar os resíduos orgânicos, do que pensar uma política de alimentação, de acesso à alimentação. E o município, especialmente os municípios, eles gastam muito dinheiro com essas coisas, né? Com aquisição de alimentos, com resíduos sólidos, com limpeza urbana. E por que não trazer isso para uma visão mais sistêmica que a gente tenha, né? Então, pode falar. Com certeza, a gente sabe, né, que há uma necessidade. O lixo é um debate que já era para estar, vamos dizer assim, a destinação dos resíduos, eu não gosto de chamar lixo, era um debate para ter resolvido. Porque nós temos aí uma cadeia produtiva interessante, que é os catadores, que estão dentro de uma cadeia produtiva, né, que são fundamentais nessa questão dos resíduos, eles precisam ser envolvidos. Eu tive um trabalho em Tubarão de 12 anos, praticamente, não exitoso, porque a política municipal não reconhecia nos catadores os sujeitos de direito. Porque eles são sujeitos, eles fazem um trabalho ambiental. Eles não catam eles não somente resolvem o seu problema econômico, financeiro, pegando o resíduo e vendendo. Não, eles fazem um trabalho ambiental. É um gasto ambiental que a prefeitura deixa de ter. A gente sabe disso. Como é que está isso em Florianópolis, a questão dos catadores? Porque eu vejo que o teu mandato é agroecologia, é um mandato agroecológico, mas não é da plantinha, como assim dizer, ele é muito mais... Como é que está a questão dos catadores? Então, até esses dias a gente foi realizado um seminário no Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho, junto com a Associação de Catadores, e foi bem interessante, assim, porque a gente reuniu aí as 8 associações e cooperativas do município, né? São associações e cooperativas que a maior parte delas recebe o resíduo da coleta seletiva do município, né? E também recebem de alguns outros grandes geradores ou até mesmo através de convênio, se eu não me engano. Mas a gente tem uma política muito fraca, professor João. A gente não passa dos 5% de reciclagem de secos em Florianópolis. 5% só? Não tem uma política estabelecida, não tem um departamento, uma diretoria, uma secretaria, uma gerência que cuida da política com os catadores, né? Eles estão com problemas sérios assim hoje. O caminhão de coleta seletiva é o mesmo caminhão compactador da coleta convencional, com uma diferença, né, na prensa um pouco mais leve, mas quando tem vidro, estoura o vidro, quebra o vidro, danifica o material de mais qualidade, vira perigoso para eles. Catadores machucaram, perfuraram os olhos com um caco de vidro, se perfuraram, né?
tem uma quebra muito grande de coleta, não tem um sistema assim de amparo e de apoio, né? Nós temos 2 projetos de lei aqui na Câmara tramitando. Um deles é que isenta as associações e cooperativas de catadores das taxas e tarifas municipais, né? Tipo taxa... Isso é um absurdo, você já brincava em Tudo, tubarão. eles têm que pagar a taxa da vigilância sanitária, a licença dos bombeiros, o alvará, né? Então, assim, imagina. Então, é uma lei que isenta as cooperativas e os catadores e associações dessas taxas, né? A outra é a implementação da política municipal de pagamento por serviço ambiental urbano na gestão de resíduos. É pagar o serviço ambiental que eles prestam, né? Essa diminuição de caminhão para enterrar lixo, os gases de efeito estufa que são oriundos do processo de aterro sanitário, a água que diminui, o uso de água, os nutrientes que deixa, as matérias-primas de fonte natural que deixam de ser extraídas por conta da reciclagem, né? Então, isso é um serviço ambiental que deveria ser remunerado e ser pago. E a gente criou uma política que está tramitando, que é o pagamento por serviço ambiental na gestão de resíduos, né? Então, são 2 iniciativas de lei que estão tramitando, estão com dificuldade de tramitar, eu reconheço. Tenho me esforçado nesse sentido, mas a gente vem fazendo um apoio, um suporte aos catadores e às catadoras que trabalham essencialmente nos galpões de triagem, né? E que isso é essencial, a gente cuidar e ter atenção a esse trabalho, né? A gente tem alguns vídeos, a gente tem até um vídeo de uma fala em tribuna ali no Instagram, dá para acompanhar. Então, assim, em Bituba, né, só para dar uma... Em Bituba, então, eu vejo que está na frente, né, a gente sempre reforça isso. Em Bituba, hoje, a Coperzimba, que é uma cooperativa de catadores, faz a coleta seletiva, tem o seu caminhão próprio, tem dificuldades como outro, mas ela já avançou, então, acho que uma cidade pequena. Então, é necessário cada vez mais, né, Marquito, a gente está de olho na hora aí para não ter os compromissos, né, é necessário esse debate. Agora trazendo, né? E aqui fazer um agradecimento, que eu ainda não fiz um agradecimento público, pela homenagem que eu recebi na Câmara de Vereadores de Florianópolis, pelo trabalho que a gente faz com sementes crioulas. Acho que eu sempre reforço isso, né? Que é produzir alimento é muito mais do que cavar um buraquinho e botar uma semente. Tem toda uma cadeia complexa por trás, né? Projetos de reciclagem em Florianópolis. Aquele projeto ali da Revolução dos Baldinhos, ele está dentro de Florianópolis ou dentro de São José? Só me local. Ele está bem na divisa, está ali no bairro Monte Cristo, é Florianópolis, né? E atende a cidade de Florianópolis. Além da Revolução dos Baldinhos, tem outras iniciativas aí, como a Angatu, como o Destino Certo, como o Laboratório Terra Viva, né? Terra Orgânica. Iniciativas lá na Vila Aparecida, iniciativas aqui no Morro do Mocotó e da Queimada, iniciativas ali no Morro do Quilombo, né? Então tem uma série de iniciativas pequenas acontecendo assim e que dão um corpo, né? Lá na Associação de Moradores da Costa de Dentro também, os moradores da Praia da Solidão estão querendo fazer uma iniciativa dessa, mas ainda até a gente está elaborando agora um seminário para início de agosto para discutir a implementação da lei da compostagem, para avaliar como é que está essa implementação, se ela está conseguindo alcançar essas comunidades. Eu tenho a minha avaliação que precisa avançar muito ainda para a lei ser implementada. Ela tem contribuído, obviamente, para esse marco legal, mas a gente precisa avançar muito, né? A gente precisa dar um suporte, um apoio efetivo, tipo para, por exemplo, o projeto Revolução dos Baldinhos. Hoje é uma associação, a Revolução dos Baldinhos é uma associação constituída. Ele, até nessa última subvenção, a gente destinou uma parte das nossas emendas para desenvolver as atividades lá, mas ainda tem feito falta esse mecanismo, esse instrumento de correlação com a prefeitura e pagamento por esse serviço e assim por diante, né? Mas o trabalho continua, não parou, né? Continua, a Cíntia é a coordenadora lá, efetiva nesse trabalho, né? E acho que é uma referência, inclusive, que a gente precisa sempre referenciar, né? Não, por isso que eu chamei a atenção disso, porque é um projeto exitoso, né, que a gente conhece de vista, de
de ouvir falar, eu não conheço pessoalmente. E se a gente fizesse a seguinte afirmação: Florianópolis, como capital do estado, como das cidades mais pujantes, não resolve o problema do seu lixo. Essa afirmação é verdadeira? É verdadeira, claro. Tanto é que ela tem que mandar para outro município, tem que mandar para Biguaçu, né? Para uma empresa, uma multinacional, olha, que recebe o lixo de 20 e poucas cidades aqui da região, né? Então, porque a maioria das cidades, a gente sabe que aqui em Tubarão, na região também, Laguna recebe, né? Ali, mais ou menos, Pescaria Brava hoje, né? Recebe os resíduos de outra cidade. Claro que a gente não dá para imaginar que cada cidade tivesse o seu aterro sanitário, não é nem essa ideia. Mas a questão é a seguinte: lixo é um problema solucionável, resíduo é um problema solucionável, a gente sabe disso. Claro que vai levar muitos anos, passa pela educação, passa por isso. Passa também pelo interesse da administração, né, professor João? Isso. Essa é a realidade. Passa pelo interesse da administração. Por quê? Porque sempre são contratos com muito recurso, né? O senhor que trabalhou com as cooperativas sabe disso. Nossa, não é difícil, gente. A gente sabe que não é difícil. Se administrações quisessem realmente mudar essa dinâmica, ela pagaria somente 30% para mandar para o aterro sanitário. O restante faria uma política efetiva de reciclagem, uma política efetiva de compostagem e mandaria para o aterro muito menos, né? Então, a gente sabe que também as motivações da administração para romper com esses contratos milionários não existe essa motivação. Então, acho que o que acontece em Florianópolis, com todas as dificuldades, a barreira, essa muralha que tem, são avanços, né? Porque tem muita sociedade por detrás fazendo isso. Não é de hoje, não é do vereador Marquito que essas coisas saíram. Ela tem uma história, ela tem 20, tem 30 anos de atuação, sabe? Então, acho que é isso que é importante falar, assim. Então, botar pilha na galera e dos municípios de Tubarão, Imbituba, Garopaba, Paulo Lopes, Maruim, para poder fazer realmente funcionar essas iniciativas, né? Uma hora, a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? Então, só para responder ali mais quem nos cumprimenta, o Marcelo Tavares está dizendo, né, agroturismo tem esse viés, o Marcelo escreveu um trabalho muito interessante de agroturismo. A Marinês é esperta nessa modalidade de turismo, né? A Marinês está lá em Urubici. A Edna Antunes aí dando boa noite. A Dani dizendo que produzir alimentos orgânicos agroecológicos é produzir saúde, com certeza, né, Dani? A Elaine Reis novamente, né? Parabéns, Marquito, pelo excelente trabalho. Claro que o objetivo, Elaine, é ampliar esse trabalho para o Estado. E agora nós vamos nessa perspectiva. Politicamente, quais são os objetivos do Marquito para esse ano? Então, a gente está com a pré-candidatura a deputado estadual, né? Construindo essa pré-candidatura nessa base, né? Construindo, mostrando, se a gente faz esse trabalho em Florianópolis, é possível fazer esse trabalho em todo o estado, né? Imagina a gente podendo ter uma estrutura que apoia e auxilia os municípios, os movimentos sociais, as organizações locais para implementar as leis aí de compostagem nos municípios, implementar ações de hortas escolares, né, de compra direta da agricultura familiar nos municípios. Então, poder ter um mandato que consiga implementar, né, e consiga garantir essas políticas estadualmente é um grande avanço, a gente sabe disso, né? E também poder fazer Quando o senhor falou sobre a agroecologia, eu acho que ela tem tanto sucesso aqui em Florianópolis porque a gente não está trabalhando apenas com a questão produtiva. A gente faz uma relação campo-cidade, produção-consumo, né? Então, a gente trabalha muito com educação, com a população, para ela entender a importância de consumir produtos agroecológicos pelo nível de exposição que nós estamos vivendo em relação aos produtos químicos sintéticos agrotóxicos, né? Então, assim, fazer essa relação campo-cidade, essa relação produção-consumo é o nosso objetivo. A gente sabe que tem feito falta um mandato com essa característica na LESC, né? Tem outros mandatos na LESC com outras características, mas esse especial, com essa dimensão, a gente poderia fazer um trabalho muito espraiado aí pelos municípios com mais vontade, aptidão, movimento social, organização que consegue dar conta disso. Então, nessa tarefa, né, em 2018 eu fui candidato a deputado estadual, fui bem votado, fiz 18.548 votos, né? Mas
a gente está vendo que a gente acumulou mais nesse tempo, eu acho que a gente tem condições nesse ano de alcançar. Então, a gente está pré-candidato, ainda a candidatura não está homologada, né? Então, esse período é pré-candidatura mesmo. A gente pode conversar com as pessoas, quem quiser entrar em contato, a gente está aí disposto a conversar, né? Estamos organizando grupos territoriais, né? Então, a gente agradece todo o apoio, é muito bem-vindo, todo o espaço é muito bem-vindo. Então, e nosso objetivo é ter um mandato que olhe para essas regiões mais prioritárias, esse mandato com essa concepção mais ambientalista para todo o Estado, assim, né? E ser um mandato que auxilie a implementação dessas políticas nos municípios que a gente consiga dialogar, né? Então, é isso, assim, bem... Eu acredito muito, professor João, acredito muito na agroecologia e acredito que a gente vai precisar construir uma transição. Não vamos mudar do dia para a noite, a gente vai precisar construir uma transição. E essa transição só acontecerá com políticas públicas, sabe? Então, sim, é evidente, as grandes indústrias dos produtos químicos sintéticos e agrotóxicos já começam hoje a desenvolver tecnologias não agrotóxicas, como controle biológico, adubação por biofertilizantes. Então, eu tenho certeza que o caminho, inclusive econômico, vai ser fazer a transição agroecológica. E que, quem dera a importância ambiental e social e econômica. Agora, a transição agroecológica ela tem que servir para as pessoas terem mais trabalho, mais renda, mais acesso à alimentação, o custo da comida como está hoje. O que sobra para as pessoas mais pobres? O que sobra? Sobra um miojo, sobra um biscoitinho. Essa é a realidade. Comidas ultraprocessadas, é triste de a gente observar essa realidade. E eu acredito que a agroecologia pode ser instrumento para garantir alimentos adequados e saudáveis para todo mundo. Agora, o Estado tem que ter um trabalho nisso. Em Santa Catarina, a gente não paga um centavo de imposto. Toda a indústria do veneno, que vende veneno para caramba, o segundo maior estado do consumidor, está aqui colocado. E a gente não arrecada um centavo de ICMS, um centavo de taxa de IPI. Imagina o que é isso. Um agricultor, quando vende um brócolis, tem que ir lá colocar ICMS, IPI. Imagina o que é isso. E a indústria que ganha bilhões de dólares por ano não deixa um centavo para transformar em política pública. Então é isso que me move, sabe? Essa vontade de poder construir a partir dessas coisas que são tão evidentes para nós, né? Essa semana eu fiz uma conversa com o pessoal da Anima Educação, né? Tipo uma live, mas eles chamavam de reportagem, né? E a pergunta final era essa: como dá? O tema era globalização e desigualdades sociais. Como dá para reduzir? Né? E aí o interessante é que eu não sou mais professor da Anima, né? Fui desligado naquela época. E segundo a moça da Anima, eles procuraram dentro da Anima Educação, isso pelo menos que ela me falou, claro, dentro da Anima Educação, e não acharam uma pessoa que trabalhasse com esse debate. Globalização e desigualdade social. E aí elas, por indicar, chegaram, lá em Tubarão tem um cara que fala disso. E no final a pergunta que ela fez foi essa, o rapaz fez, que era o repórter. Como resolver isso? Essa desigualdade social, assim, meu querido, começa pelo consumo. A qualidade do que a gente consome, e nem é isso, né? Para onde que vai o dinheiro do meu trabalho? Uhum. Quando eu estou consumindo, e eu sempre digo, não é uma frase minha, mas é uma frase recorrente e forte, que consumir é um ato político. Né? Porque quando eu decido entre o que eu vou fazer com o meu dinheiro, entre comprar um produto agroecológico, orgânico, da Dani, ou da Horta Vale das Pedras, ou não sei, outras hortas que a gente pode, ou do sítio Canaã, que fica aqui próximo, que as duas entidades certificadas aqui de produção orgânica, eu não estou fazendo só uma escolha do que vou consumir, mas eu estou decidindo para onde vai o dinheiro do meu trabalho. Né? Então, a decisão passa por isso. Claro que aí, como tu falou, né? Não adianta também a grande indústria, de uma hora para outra, né, como o Pão de Açúcar, tem uma reportagem, tem umas notícias aí que o Grupo Pão de Açúcar, um dos herdeiros, criou uma grande fazenda de produção orgânica. É interessante, ambientalmente interessante, mas não vai reduzir o problema da fome. Por que não reduz o problema da fome? Porque o cara vai ter que ir no mercado continuar comprando alimento e ele não tem acesso a salário.
né? Então, não só políticas agroecológicas, políticas de produção de alimentos, mas políticas que tenham no seu bojo a renda das pessoas. Né? E aí a pergunta, né? Eu sei que tu tens um compromisso. Como é que está os projetos de hortas urbanas, periurbanas, em Florianópolis? Eu te pergunto porque assim, ó, em Tubarão a gente tinha um projeto de vários trabalhos. Eu tenho aqui no Sambaqui, que é um bairro de Mituba, não é o Sambaqui de Florianópolis, é um bairro de Mituba, que eu estou construindo uma horta pedagógica numa creche, né? Porque e as pessoas perguntam, mas plantar alface na creche? Não, não é plantar alface na creche. É começar uma discussão de forma lúdica com as crianças sobre de onde que vem o que a gente produz. E isso não é uma questão econômica, não é uma questão agrícola. É muito mais, é uma questão política. Sim. Né? E muitas vezes as pessoas me perguntam, pô, professor, mas de vez em quando o senhor atravessa a política no meio das coisas? Eu disse, não é que de vez em quando. Eu sempre atravesso política no meio das coisas. Não é de vez em quando. Se eu não atravesso mais é porque eu esqueço, ou porque não é oportuno. Por quê? Porque não tem, Marquito. Eu acredito que não tem caminho que solucione problemas, sejam eles das magnitudes que for, que não sejam políticos. O meu projeto de horta escolar, de horta pedagógica, é muito bonito, mas se ele não tem o apoio político do município, é um projeto isolado que não resolve. Em Tubarão, a gente fez uma experiência, eu e a Djamila, que era uma orientanda minha no pós-graduação de desenvolvimento regional, e a gente pesou. A gente fez uma horta numa creche, fez uma composteira bem simbólica, claro que não é o nosso problema compostar alimentos, resíduos lá, era dar o start, e a Djamila pesou o quanto de resíduo deixaria de ir para o aterro sanitário, resíduos orgânicos, se todas as creches de Tubarão destinassem os seus resíduos para compostagem. Aí a resposta que uma das pontas, mas nem todas as creches têm espaço de terra. Essa discussão é relativa. Porque o que a gente queria chegar é na decisão política. Olha, quanto que vocês gastam para mandar o resíduo para o aterro, aquilo que tu faz? Desse dinheiro, quanto que dá para mandar para as creches para que se faça uma compostagem na creche? Né? Por quê? A creche é do município. Então, nós chegamos à conclusão que eles produziam em média 10 quilos de resíduos orgânicos por dia, e era uma creche pequena. Ah, mas é pouco, dá 300 quilos por mês. Né? Praticamente, que não tem, não é todo dia. Tu imagina isso a nível de município, 20, 30 creches. Tu imagina nisso a nível de escola, que produz alimentos. Aí vão para os outros órgãos. No final do ano, quanto que isso resultaria em economia para o município? E sem contar na saúde pública. Por isso que a gente faz sempre esse atravessamento. Né? A política não deveria ser um atravessamento. Ela deveria ser o debate primordial em qualquer sociedade que quer se desenvolver. Para se desenvolver... A gente não poderia estar nesse nível de que falar de política é um problema. Isso é muito ruim. Porque política, ela está no nosso cotidiano, no dia a dia, ela está no preço da gasolina, ela está no preço do pão, ela está no preço do leite, ela está... se tem escola, se tu vai no posto de saúde, consegue ser atendido, se a comida está cara. Então, assim, a política está em tudo que representa a nossa vida cotidiana. Então, é um problema esse lugar que a gente chegou, que não pode se falar de política e que política, se bota a política no meio, acabou. Isso é espaço, inclusive, para não questionar, é espaço para um fascismo, inclusive. Essa é um terreno fértil, né? É bem perigoso essa lógica. Então, cada vez mais a gente precisa colocar que a política ela se faz de forma participativa e de forma representativa. A política ela está definindo diretrizes e princípios que regem a sociedade, né? Então, a educação, por exemplo, claro. O que as crianças vão aprender nos próximos anos é decidido politicamente. Se vai ter mais dinheiro para contratar professores ou menos, é decidido politicamente. Não é nem econômico, não é nem um debate econômico. Porque o debate econômico é o seguinte: tem um orçamento público, para onde que vai o dinheiro? Beleza, dinheiro tanto para a educação, tanto para a saúde, estão querendo morder a parte da educação, estão querendo morder a parte da saúde, né? Modificar as leis para morder, já deram uma mordida legal nesse dinheiro. Mas não é nem decidir, é decidir como que a gente vai educar a sociedade para que ela seja sujeita ou sujeito do seu processo de construção social.
Uhum. Né? Como que eu, João, como que a Dani, a Elaine, a Eliane, a Edna, o Marquito e qualquer os outros que estão nos ouvindo aqui, né? O Marcelo, a Fátima, a Miranda, o Guto, né? Para não deixar ninguém de fora que nos comentaram ali, os demais, como que a gente constrói a nossa história? É politicamente. E se convencionou, Marquito, a falar no Brasil, eu acho que isso é no mundo, né? Eu falo de Brasil, que religião e política não se discute. Uhum. A religião ainda tem as minhas ressalvas. Eu acho que tudo precisa ser discutido, porque tudo que influencia no meu modo de ser, no meu modo de vida, precisa ser discutido. Mas política, para deixar a religião de fora, porque a religião é um tema muito, vamos dizer, é um terreno muito sutil de caminhar, mas deixar a religião de fora, mas politicamente, a política precisa ser discutida. E aí, só reforçando essa ideia, por que eu digo lá que religião também se discute? Porque nós nunca tivemos tanta religião dentro da política. É só nós olharmos as bases parlamentares dos estados, dos municípios, do Congresso, né, da Câmara dos Deputados, do Senado, a base de apoio governamental atual, e não só do governo federal, dos governos, como as questões religiosas são são base. Hoje, no meu ver, elas são muito mais estruturantes do que as outras bases dentro da política. Então, a sociedade precisa discutir. Né? A Dani disse ali, Marquito, meu deputado, né, com certeza, e a gente sabe que nós temos 47 minutos, Marquito, então fazer aí conversar contigo, né, a gente poderia conversar uma semana, fazer live todo dia, não esgotaria o tempo. E eu sou muito falador também, né, quando eu faço live. Por quê? Porque são temas que a gente vem debatendo. Claro, João, claro. E a gente Claro. tem essa sintonia legal aí, Marquito, então nos colocamos à disposição aqui em Bituba, né, para discutir isso. Né? Quem sabe em uma oportunidade fazermos um debate presencial aqui em Bituba com pessoas que podem estar discutindo isso, nós precisamos discutir. E independente da nossa perspectiva, a gente acredita que um debate, um mandato agroecológico na Câmara, na Assembleia Legislativa é uma necessidade, seja Marquito, hoje é o Marquito hoje, amanhã pode ser outros indivíduos que podem ver nessa, mas eles precisam estar lá dentro. Né? E a gente quer dizer para ti que é sempre uma oportunidade muito grande de estar conversando, de estar discutindo e trazendo essas ideias, que são ideias que precisam ser debatidas. Teria outras perguntas, né, como o projeto que tu acompanhou lá em São Paulo das leiras de compostagem do Haddad, que, né, do Haddad não, era do município de São Paulo, mas foi uma iniciativa do Haddad enquanto prefeito de São Paulo, e a gente tem que reconhecer isso, que foi uma revolução, né, porque quando tu fala em compostagem em Bituba, agora tu imagina fazer compostagem de sobras de podas no município de São Paulo, que produz quase 20 mil toneladas de lixo por dia. É demais, né? Imagina, são 20 mil toneladas, não é um caminhãozinho de lixo, igual em Bituba, que pega um caminhãozinho de lixo, mas são 20 mil toneladas. Se nós encostássemos um navio no porto hoje para levar todo esse lixo, eu sempre falo dessa dimensão, teria que ser um navio por dia, e um navio de 50 mil toneladas, porque 20 mil toneladas de lixo tem muito mais volume do que de qualquer outro produto. Então, nós precisaríamos de um navio saindo do porto de Bituba todo dia, carregando 20 mil toneladas de resíduo para dar conta dos resíduos só da cidade de São Paulo. Eu imagino que Florianópolis também não deva ficar muito... Claro que não tem o mesmo volume, mas é um volume muito grande. Florianópolis é uma cidade gigante, né, no estado. E aí nós temos Joinville, que precisa desse debate, nós temos Blumenau, que precisa desse debate, Tubarão, Imbituba, Laguna. Te convidar a estar aqui. Sim, professor João, eu quero dizer que para mim é uma honra estar aqui contigo. Eu tenho uma consideração muito grande pela tua história, teu trabalho também, tudo que tu desenvolveu com os catadores e trabalhou arduamente ali também em relação à questão da economia solidária. O trabalho é um grande articulador da agroecologia na região também. É um apaixonado por esse tema dos resíduos e da limpeza urbana, então, e das alternativas de geração, trabalho, emprego e renda. Eu adoro o jeito de tu pensar sobre essa relação do consumo, produção, de
Caiu. Caiu, Marquito. Marquito caiu. Acho que eu sei, Marquito. Estamos aí um pequeno problema aí de transmissão, né? O Marquito teve uma queda, guardamos um pouquinho. Ô, Marquito, voltando aí. Voltei, caiu aqui. Mas não, tecnologia é isso. É quem faz ao vivo corre esse risco. Não, eu queria dizer que eu agradeço o convite, tu já vem me convidando há muito tempo, a gente conseguiu organizar agora. Te agradecer muito, assim, por manter essa chama acesa também. Mas dizer que a gente pode marcar uma segunda conversa, dar continuidade a esse bate-papo, né? Esse bate-papo agroecológico aqui. E a gente pode marcar uma segunda conversa, dar continuidade a ele. Mas quero também agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente, né? E dizer que é fundamental a gente poder esperançar, né? Nesse processo de mudar um pouco dessa concepção da política que está aí, dizer, é possível também ocupar a política com essa perspectiva da agroecologia, essa visão mais ambiental e social que a gente pode trazer para esse espaço, né? E é isso. Que a gente consiga seguir juntos, professor João. Vamos seguir. Enquanto a Dani disse de novo, né? A Horta Vale das Pedras está de porteira aberta para o Marquito, né? A Edna agradecida pelo momento. Bom ouvir questões importantes com esperança. E a gente pede, né? Se inscreva no nosso canal, é importante. A gente está aí com a meta para 2022, 2022 inscritos. Né? Não basta só se inscrever, tá ali o professor João Monteiro tem que ir lá, curtir, comentar, que a gente faz um trabalho de levar conhecimento de forma simples, e o nosso slogan, né, do nosso canal é que seu jeito de aprender economia não será mais o mesmo, né? Porque a gente relaciona a economia com tudo, economia é vida, e vida passa por lixo, por resíduo, passa por a planta, passa por ambiente, passa por saúde, e no fundo, a agroecologia é isso, né? É isso que a gente quer levar as pessoas a acreditar, que a agroecologia não é uma maneira de plantar, é uma maneira de viver. Né? É uma maneira de se posicionar numa sociedade consumista, é uma maneira de se posicionar enquanto sujeito, né? É uma maneira de se construir. Né? E quando a gente faz um banheiro, né? Eu quero falar aí, eu criar outra oportunidade, então à tua disposição, né? Para a gente falar sobre os banheiros secos, para falar sobre os telhados verdes, para falar sobre as casas sustentáveis, né? Sobre a compostagem lá na horta, sobre a produção de alimentos, né? Que eu acho que perpassa todo esse debate. Né? Então, Marquito, agradecer todos que estiveram aqui. Professor João, na próxima a gente pode falar um pouco mais sobre saneamento ecológico, a gente pode falar um pouco mais sobre construções sustentáveis também, falar um pouco mais desses termos, né? E eu acho que a gente pode já marcar daqui um pouco, daqui uns 20 dias, né? Manda pelos teus meninos ali a data e combinar direitinho, E assim dizer que o nosso canal está à disposição para esse debate. E aqui hoje é o Marquito, mas se algum candidato a deputado estadual que tenha um debate que seja em função da vida, né? Tem que ser em função da vida, né? Que queira oportunizar mais vida àqueles que estão mais afastados, mais vulneráveis na sociedade. Eu acho que os ricos já têm a fatia considerável deles. Nós temos que agora permitir que homens e mulheres que mendigam em torno, né, na nossa sociedade, são milhares que crescem todos os dias, possam ter uma oportunidade de ser sujeitos ao seu processo de construção social, econômica, humana, cidadã, ou seja, e que o teu espaço, né, que o teu mandato continue forte aí em Florianópolis e, quiçá, nós tenhamos um debate agroecológico no estado de Santa Catarina. Quiçá. Teremos, com certeza. O ano passado, há 4 anos, foi uma iniciativa fenomenal, né? Foi. Fazer uma campanha sem dinheiro, porque fazer campanha sem dinheiro no Brasil é coisa de luxo. Né? E depois, outro dia eu quero perguntar para o Marquito como é que se faz campanha de vereador numa cidade rica, gastando R$5.500, Marquito, se eu não me engano, acho que foi um valor. Assim. Foi o primeiro mandato, foi 8 mil e pouco. Quantos? A primeira campanha, 8 mil e pouco. Ser eleito o segundo mais votado de Florianópolis, enfrentando é uma maneira de dizer, candidatos riquíssimos, ligados ao poder econômico, e se eleger com R$8 mil. É uma façanha que... Isso pode ser repassado para os outros municípios. Porque eu vejo pessoas dizendo assim, eu não me candidato porque eu não tenho dinheiro.
Eu digo, te candidata, porque o debate tem que... A eleição tem que ser de ideias. Isso. Tem que acreditar nisso, né? Eu digo assim, ó, se eu for ser candidato a vereador, quem quiser votar em mim, e é uma perspectiva para o próximo daqui a 2 anos, vota pelas minhas ideias, não pelo dinheiro, por quanto eu vou dar, porque não é isso. Marquito, obrigado. Sucesso aí, bom trabalho. Obrigado, vamos marcar a próxima então. Um abração para todo mundo aí. Imbituba espera a tua visita. A Eliane por aqui, tamo junto, Eliane. Vamos descendo aqui um pouco, a gente chega aí na região. Vem para Imbituba. Imbituba espera a tua visita. Tá bom, nós vamos fazer isso, tá, gente? Encerrando. Tchau, Marquinhos. Valeu, um abração.